desesperada, eu sou doidona, eu Ah, tá. sou nada. Só vai abrir dia 19, Ah, então tá. É porque eu entendeu? tentei ver hoje lá os exercícios lá. Não, não abre, Aí não. É porque só dia 19 que vai abrir, porque é o dia que fecha um e que abre o outro. Eu só coloquei para me adiantar, sabe? Porque na semana passada eu passei mal, sabe? Eu passei mal. Eu tive labirintite. Nossa Senhora, passei mal. E aí, eu sempre gostei de andar com minhas coisas em dia, postar certinho, fazer tudo certinho. Mas eu falei assim: não, eu vou deixar sempre um adiantado, todo, porque se Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa, o aluno não fica prejudicado, sabe? Então, quando for dia 19, vai fechar esse estudo dirigido, que nós estamos nele atualmente, né? Que vocês vão ter avaliação essa semana, e quando for dia 19, no sábado, ele já está prontinho lá para vocês abrirem. Aí, porque quando a gente cadastra, Felipe, a gente coloca a data de abertura e data de fechamento. Por isso que eu acho que os outros professores também, né, o Léo, a gente fica insistindo tanto com vocês, cuidado com o prazo, não perde o prazo, tem que tem que postar a atividade do fórum até sábado, exatamente por isso, porque fecha o sistema, entendeu? Então, aí eu já deixei, mas aí no sábado vai abrir direitinho, tá bom? A Brenda chegou, a Larissa, entendeu, né? É o estudo dirigido, pessoal, que nós estamos falando. Eu já coloquei o 3 lá, mas só para poder adiantar. Aí no sábado vai abrir para vocês, tá? Que é o dia certo, né? Eu gosto de postar no sábado, não gosto de postar no domingo, não. Porque se o aluno trabalhar, aí ele já tem mais um final de semana para poder desenvolver, né? Agora eu já postei o 3, vou começar a trabalhar no 4, que aí eu fico com tudo adiantado. A avaliação de vocês já está pronta. AVA, está tudo certo. Administrador não pode vacilar no tempo e andar com tudo muito, muito correto, né? Então, a gente tem que estar com tudo em dia, porque se tiver um imprevisto, né, digamos assim, as coisas acontecem da melhor forma possível e a gente não prejudica ninguém. Pessoal, eu já vou começando a conversar um pouquinho aqui, assim, devagar, né, com vocês, para que a gente possa adiantar, não perder tempo e vocês e eu termos um tempinho de descanso entre uma aula e outra. Hoje é o dia que eu dou às 4, né? Aí a gente vai devagar. Andressa também chegou, o Lucas chegou. Vamos lá. Gente, nós já estamos no novembro, né? Que coisa! Voando. Nossa, daqui a pouco as lojas estão enfeitadas de Natal. O Douglas chegou também.
Vamos lá, galera. Oficialmente, boa noite a todos que estão me prestigiando, a todos que chegaram. Semana foi a semana do administrador, né? Uma data muito importante, uma data de grande orgulho para todos nós, meus futuros colegas de. Né? Então, olha só, pessoal, um inicial aqui, onde o pessoal está chegando, provando a entrada da galera. Na semana passada, né? Agora já virou semana retrasada, eu trabalhei com vocês a questão da. Eu trabalhei com vocês a questão do recrutamento, né? Então, só a gente dando uma passada rápida aqui para vocês entenderem. A primeira coisa que a gente tem que diferenciar é recrutamento e seleção. O recrutamento, ele é o chamamento, né? Eu anuncio a vaga e um monte de gente vai mandar currículo, um monte de gente vai querer trabalhar naquela empresa, e dentre aquele grande número de pessoas que se candidatarem, ou não, né, dependendo da vaga, eu vou escolher, e aí eu entro realmente no processo de seleção, tá bom? Aí vocês não podem esquecer, ó, a professora já está fazendo revisão para a prova, tá bom? Vocês não podem esquecer que a gente tem o recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. O interno é quando eu, basicamente, vou promover as pessoas que já trabalham ali, vou dar ela uma outra chance de um cargo melhor, né? Quando o recrutamento é externo, é quando eu busco gente de empresa para poder trabalhar ali, né? Eles não fazem parte do quadro de funcionário, eu vou fazer uma seleção e vai chegar gente nova, gás novo, ideias novas, pensamentos novos, né? E eu tenho um misto, né? Porque muitas vezes eu não tenho certeza que dentro do meu ambiente de trabalho eu tenho ali pessoas gabaritadas a ocupar aquela vaga. Então, eu faço o interno, mas eu faço o externo também, né? E entre as vantagens do interno é que eu já conheço a pessoa, né? Eu já sei como é que ela é, como ela, a responsabilidade, a capacidade que ela tem, tal, tal. E no externo, no externo, são pessoas desconhecidas, né? Mas como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens, né? Uma das desvantagem do interno é a pessoa que não passa. Aí não é legal. A gente conversou sobre isso, vocês lembram? Aí a pessoa fica chué, fica chateada e tal, tal, porque ela não foi aprovada, ela tinha expectativa, não foi. Uma coisa também que nós discutimos na aula retrasada é quando o chefe. Não vou te liberar, não. Você é bom demais, não vou te liberar, não. Arruma outro, você é meu, né? Isso acontece também. E no externo, a grande desvantagem que a gente vê é porque ninguém tem estrela na testa, né? A pessoa faz um bom processo seletivo, faz toda a entrevista, o currículo, ó, top, tal, tal. Na hora que ela começa a trabalhar, percebe-se que não é bem aquilo, né? Então, é uma desvantagem muito grande. E aí, hoje, a gente começa a trabalhar com a questão da seleção, tá bom? Mas antes disso, pessoal, eu queria. Tá cheio de gente chegando, ó, o Vitor chegou, o Thales. O Thales mudou a foto, mudou o penteado, a Bia chegou. A foto minha é antiga. Oh, hein? Você mudou o penteado, Thales? Não, professora, que essa foto é minha antiga. É porque eu tenho 3 e-mails diferentes. E Aí cadê a essa foto? aí é mais antiga. Eu lembro de você pela foto do café. Esse é outro Não, e-mail. lembrar de mim sem café, não tá lembrando de mim direito. É só para brincar, tá, meu querido? Boa noite, seja bem-vindo à nossa aula. Então, pessoal, nessa parte de recrutamento, semana passada, como nós tivemos a semana do administrador, eu deixei lá no Siga de vocês, né, que eu gostaria muito que vocês assistissem de verdade,
que é um vídeo sobre currículo e um vídeo também sobre entrevista de emprego, no qual eu dou até algumas dicas de como você responder umas perguntas que são mais cabeludas, né? Como é que você participa de um processo seletivo, apresentando um currículo de qualidade, porque currículo é assim, pessoal, gostou, gostou, não gostou, ó, tá? Então, o currículo, ele tem que ser muito bem feito. Por quê? Você não está ali para se explicar, né? É diferente da entrevista. E aí, por que que eu vejo que o currículo tem que ser ainda melhor do que a entrevista? Porque se o seu currículo não for bom, você não é chamado para entrevista. Consegue perceber isso aí? Você só é chamado para a entrevista onde você tem a oportunidade de colocar a sua opinião, de se mostrar, de explicar, de falar, se você fizer um bom currículo. E muitas vezes, né, foi o que eu pedi para vocês lá na atividade. Muitas vezes o aluno, ele, peça seu currículo aí. Ô fulano, ô Felipe, manda o currículo para mim. Ô Bia, manda o seu currículo aqui para mim que eu tenho que fazer um. Não, não é assim. O currículo tem que ter uma dedicação de tempo, por isso que eu pedi para vocês fazerem nessa atividade. Eu olhei lá de tarde, muita gente ainda não fez, tá? Então, fique atento, o prazo se encerra no sábado, dia 19, 23h59. Postou, não posta mais, né? E ainda vai tomar falta nas aulas. Então, é de muita responsabilidade. Mas eu queria muito que vocês fizessem um currículo, não para ganhar os pontinhos com a professora, não, longe disso, vocês não precisam disso. Vocês precisam de um bom currículo para colocar nas empresas que vocês venham a se candidatar, tá bom? Então, assiste o meu vídeo, dá uma olhada lá, que eu explico direitinho, né? Eu estava falando com o Igor, na hora que o Igor mais cedo, a gente estava conversando, né? Aí eu falei assim, oi, escutar, né? Pelo menos escutar o vídeo. Coloca, coloca a Molica para falar lá e me escuta, porque com certeza vai ser importante para vocês, tá bom? E aí coloquei lá também os vídeos da entrevista, né? Porque a entrevista, gente, nossa senhora, pode ter a idade que for, tá? A entrevista, quando você percebe que é uma vaga muito disputada, ou que é uma empresa que você gostaria muito de trabalhar, sabe? Aí dá um... e aí você queria falar um negócio, mas aí se enrola, parece que está mascando o negócio, não sai do jeito que você queria, né? Por isso que foi a outra atividade que eu pedi para vocês fazerem, que é entrar para o quarto, fecha a porta e responda pelo menos uma pergunta: por que que eu te contrataria? Nossa, essa pergunta é chave, né? Então, na hora que vocês se assistem, é que vocês começam a perceber as falhas, e através das falhas é a busca da melhoria, né? Então, isso é muito interessante. Então, assistam também nesse estudo dirigido, né, nesse 2, eu deixei muitos vídeos lá para vocês, porque nós não tivemos, né, a aula semana passada, então vocês têm que recuperar, mas não é só fazer lá no SIGA, não, tá? O SIGA é o de menos, tem que fazer porque vocês vão passar por muitos desafios aí pela frente, né, porque as coisas vão mudando, né, por exemplo, eu estava conversando com o Felipe Fernandes. Enquanto nós estamos aqui tendo aula, o Felipe Fernandes, por exemplo, é um colega que trocou de emprego, né? Então, isso é muito normal na idade de vocês, é muito normal nesse momento. Então, realmente, vocês precisam estar preparados para enfrentar esses desafios, né? Oi, Cadu, pode falar, se abrir o microfone aí, pode falar. Isso, vamos lá. Você falou aí de quando a gente chega na empresa, que a empresa quer saber, que ela faz a pergunta, por que eu te contrataria? Eu, como pretendente à vaga, eu tenho uma ideia, mas nem sempre essa ideia é o que a empresa quer ouvir. O que é necessário, o que especificamente a pessoa que está contratando quer ouvir, ou o que ela quer que aconteça nesse momento? Ó, eu vou dar só um spoiler, mas você vai assistir meu vídeo, tá bom?
mas o básico do que por que eu te contrataria. É porque você vai dar resultado para a empresa. Não temos, nesse momento, nenhuma questão emocional, tipo, eu preciso trabalhar porque eu estudo, eu tenho que pagar minha faculdade. Não. Ela não vai te contratar porque ela quer te ajudar a formar e pagar a sua faculdade, não. Então, vocês têm que ir na linha de oferecer resultado, tá certo? Então, por isso que é muito interessante vocês participarem de um processo seletivo, eu vou falar um pouquinho disso agora, vocês conhecerem a, tá certo? Tem gente que, nossa, aí eu fico de bode, sabe? Eu coloco uma vaga, aí o aluno vira, manda uma mensagem para mim no privado e fala comigo assim, Molica, onde que fica essa empresa? Aí eu falo assim, não vou responder não. Olha no site. O aluno, ele quer que eu fale onde que fica. Eu sei lá onde que fica, ué. Mas a questão não é má vontade, não, sabe, pessoal? A questão é o seguinte, como é que você vai fazer um processo seletivo sem conhecer, né? Então, o foco, Cadu, que vocês têm que buscar é a questão de oferecer o resultado. Por quê? Porque toda empresa, quando ela está contratando um funcionário, ela tem um certo? Isso é o básico do processo de recrutamento e seleção. Ela tem um problema. Se ela não tivesse um problema, ela não te contrataria. Então, a sua fala tem que ser no sentido de valorizar o que você tem de potencial para ajudar a empresa a resolver aquele problema que ela tem, tá? E aí eu coloco outras perguntas lá no para vocês ficarem espertos, para vocês responderem, tá? Vale a pena assistir ou, pelo menos, ouvir, tá? E tem que chegar bem afiado mesmo, né? Porque alguns processos, eles são demorados, são complexos, um nível de exigência muito alto, né? As empresas querendo contratar o melhor profissional possível, né? Porque aí a gente volta na aula lá do primeiro estudo dirigido. Se eu contrato mal, se eu erro, aí depois eu tenho que demitir e contratar de novo, e isso a gente não quer, né? Eu vou começar a apresentar para vocês aqui, que aí a gente vai falar um pouquinho de seleção, mas vocês podem me interromper a todo momento, tá? Entendeu, Cadu? Agora, essa questão também, só para fechar com o Cadu, Entendi. Essas respostas prontas também não são legais, não, sabe, Cadu? Porque quando você fica com uma resposta, você tem que entender o contexto da ideia e o objetivo. Porque senão, se você fica com uma resposta pronta, meio que decorada, aí soa falso, você pode esquecer, você pode ficar nervoso, né? Então, você tem que sempre pensar que a empresa tem um problema e eu estou ali para resolver. Quais são as minhas características pessoais, os meus conhecimentos, as minhas habilidades, que vão fazer com que eu resolva o problema que a empresa está enfrentando, tá bom? Então, olha só, a gente vai falar um pouco agora da questão da seleção, né, que é a segunda etapa, né, se eu fiz eu chamei todo mundo para poder vir, agora eu tenho que fazer o processo de seleção, né, que é o processo que a gente chama, que é um processo de escolha, né, quando eu tenho um processo de escolha, eu tenho um monte de gente, e aí é o tradicional funil, tá bom? Então, pessoal, fica livre para interromper, tá? Aliás, nem interromper é a palavra correta. Fiquem livres para participar. E se vocês participam, eu fico mais à vontade também para contar da minha experiência, do meu dia a dia, das coisas que eu faço nesse sentido, tá bom? Então, olha só, a gente já viu a parte de recrutamento e agora eu vou para a segunda parte, tá bom? Eu vou para a parte de seleção, né? Então, olha só, eu tenho o recrutamento, basicamente, por quê? Eu tenho que substituir alguém, né? Porque quem estava, ou ele pediu demissão, ou ele foi demitido, ou ele aposentou. A professora já explicou isso para vocês. São as três situações
que eu tenho que substituir normalmente. Ou também, se a pessoa subiu de cargo, né? A pessoa era auxiliar, e aí ela passou para ser assistente. Ou se eu também estou num processo de expansão, então eu tenho que recrutar, né? Eu estou num processo de expansão, eu estou abrindo uma filial, eu estou abrindo um outro setor, a empresa está vendendo muito, então, realmente eu estou expandindo, então eu tenho que contratar, tá? E aí, pessoal, olha só, eu sempre tento fazer o processo da forma que eu trabalho nas empresas, tá? Aí vocês têm que lembrar da aula passada, não pode. O RH, ele é uma corrente, assim, é uma linha, sabe? Uma coisa depende da outra. O recrutamento nós já estudamos, né? Ok? Espero que todo mundo esteja afiado na questão do recrutamento. Aí a gente vem para a requisição de pessoal, que a requisição de pessoal também foi o trabalho do estudo dirigido passado, né? Por quê, gente? Somente depois que eu tenho assinatura, né? Até alguém me perguntou, o que eu coloco aqui na assinatura? Falei, pode colocar seu nome, pode inventar, né? Mas a requisição de pessoal é onde eu tenho ali o perfil do cargo, as características, se é administrativo, se é operacional, se é homem, se é mulher, o salário, o setor, e também a aprovação da chefia, não é isso? Todo mundo lembra aí? Pode falar no chat. Da requisição de pessoal, foi a atividade que nós fizemos lá atrás, né? Então, eu tenho que estar, eu fiz já estudamos sobre o recrutamento, já estudamos também sobre a requisição de pessoal. Se a requisição de pessoal não for legal, a minha seleção não vai ser legal, porque eu não vou ter as informações suficientes para que isso aconteça, né? Então, a seleção é o processo que tem o objetivo de escolher os candidatos mais aptos, né, para exercício do cargo, e como o próprio nome diz, seleção é para selecionar, né? Então, eu vou escolher entre os melhores, aqueles que foram recrutados, né? Com certeza, apareceu um monte de gente, e eu já descartei. Aonde que eu descartei a galera? Primeiro lugar que eu descarto é no currículo. Então, o currículo feio, amassado, riscado, com o telefone errado, né? O que acontece no currículo, acho que eu falei lá no vídeo, eu gosto do seu currículo, aí eu ligo. Aí você deixa um telefone e eu ligo. Na hora que eu ligo, aí sua mãe atende e fala assim, ele está trabalhando, quer deixar recado? Aí eu falo assim, não. Mentira, eu não falo não, mas eu já te descarto. Você está trabalhando, né? Então, até, olha só, a dica da professora no currículo, está lá no vídeo. Até quando eu coloco um telefone de contato, essa pessoa que vai atender esse telefone, ela tem que estar preparada, porque, vamos supor, o Cadu, ele trabalha o dia inteiro numa empresa onde ele não pode usar o telefone. Então, ele tem que deixar o telefone de alguém, né? Porque hoje a questão do e-mail diminuiu bastante. As empresas ainda passam e-mail, mas hoje todo mundo quer o WhatsApp, que é mais fácil, que é mais prático, que está conectado o tempo inteiro, né? Aí o Cadu, na empresa que ele trabalha, ele não pode usar o telefone. Aí ele deixa o telefone da casa dele, ou deixa o telefone da mãe dele e tal. Beleza, mãe é mãe. Mas se ela não estiver preparada para atender essa ligação, ela pode descartar você ali naquele momento, porque eu não quero, não sou eu não, tá? Desculpa. Ninguém quer tirar uma pessoa de uma outra empresa, a não ser que seja um negócio assim muito certo, porque é um grau de risco muito grande qualquer RH fazer uma proposta para o Cadu, por exemplo, sabendo que ele está trabalhando, e às vezes também contratar quem está trabalhando não dá, porque a empresa, vamos supor que o Cadu trabalha na CIR, e eu trabalho na IMOP, então eu vou fazer uma proposta para ele para sair da CIR e ir para a IMOP. Só que a CIR, ela tem 10 dias para poder fazer a baixa do Cadu, certo? A empresa tem 10 dias para fazer. E eu também tenho a minha parte burocrática a cumprir. Então, se a mãe do Cadu falar, ele está trabalhando, eu já descartei, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, e muito cuidado também que a galera não está olhando e-mail, né? Às vezes a empresa passa o e-mail, a galera não olha o e-mail, quando abre o e-mail, aquilo já foi semana passada, perdeu a vaga, né? Então, eu vou escolher os melhores, né, dentro daqueles que foram recrutados. Então, o currículo é a primeira coisa,
e aqueles que eu gostei, eu vou chamar para mas eu também não vou chamar todo mundo para entrevista. Senão eu vou ficar aí uma semana entrevistando, só se for uma vaga muito técnica, um cargo muito específico, algo assim que realmente eu exija uma qualificação melhor, né? Então, tem que pensar nisso. Então, vamos lá. Uma coisa aqui que eu falo sempre, né? Eu acho que vocês têm que valorizar a diversidade, né? Hoje a gente vive num país que, infelizmente, as questões de preconceito são muito fortes, né? E temos que ter muito cuidado com isso no processo seletivo. Por exemplo, aqueles alunos que são adventista do sétimo dia. Existe uma característica que eles trabalhem nas empresas de quem também é adventista do sétimo dia. Por quê? É uma empresa que não trabalha sábado, né? Então, se você trabalha numa área, por exemplo, faturamento, né? Vamos dar um exemplo aqui da administração. Trabalho no faturamento e às vezes não consegue fechar a carga toda na sexta-feira. Isso acontece, tá, pessoal? A carga não consegue fechar e eu só posso emitir a nota depois que a carga está fechada, porque se tiver alguma divergência da nota que eu emiti, achando que tudo aquilo ia dar certo, né, é um risco muito grande, tal. Então, às vezes, uma pessoa que trabalha no faturamento, ela tem que ir na empresa no sábado de manhã, para poder faturar, para poder liberar o motorista para ele sair no domingo, que é a realidade de Ubá, né? Quem é daqui conhece um pouquinho esse caso. Então, você tem que ter uma pessoa que tenha disponibilidade de sábado. Trabalha sábado? Não trabalha sábado, mas se precisar, tem que trabalhar. Se for uma pessoa adventista, aí tem que ter um cuidado maior, né? Dentro da vaga, dentro daquilo que é proposto. E a questão da diversidade também, em questão se é negro, se é mulher, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar um pouquinho nesse processo de recrutamento, tá? Uma outra coisa que eu gosto de conversar, tá, pessoal? Aqui nem é uma aula, não, assim, nós estamos conversando. Vocês podem abrir o microfone na hora que quiserem. Uma coisa também que eu vejo hoje no processo de seleção, tá? Uma coisa de experiência minha, né? A vida vai dando a gente experiência. A gente tem que pensar muito nas gerações, na idade dos candidatos, né? Por quê, pessoal? Eu, por exemplo, né? Eu sou de 65, né? Eu estou ali na geração X por pouco, né? Mas a minha forma de pensar, a minha cabeça, por mais que eu conviva com vocês, conviva com jovem, me sinta jovem, queira ser jovem, eu tenho preceitos diferentes de vocês, claro, normal, né? Logicamente, quem está nascendo agora vai ter, né, na vida profissional, preceitos diferentes. Então, o que eu quero dizer dentro desse processo de seleção aqui, o que tem a ver essa questão das gerações? Se é X, se é Y, se é Z, se é alfa, se é milênio, né? Cada hora vem um nome novo. Primeiro, pessoal, antes a gente falava assim, porque a minha mãe é de uma outra geração, porque o meu pai, porque minha avó é de uma outra geração. Agora, pessoal, as gerações estão mudando tão rápido, mas tão rápido, que a literatura está falando que a cada 13 anos tem uma geração diferente, olha só. E claro que a geração de vocês é diferente da minha, que é diferente da do meu pai. Meu pai, por exemplo, ele formou na UFV, naquela época, né? Ele foi trabalhar numa empresa e nessa empresa ele aposentou. E esse era o propósito de vida dele. A minha história já foi um pouco diferente, né? A história de vocês, com certeza, também será diferente. Então, os líderes que estão nas empresas hoje, eles têm que entender que eles não podem trabalhar com funcionários ou com candidatos novos com preceitos antigos. Se o professor tem que se atualizar, o líder e o empresário também, né? Porque vocês têm uma cabeça diferente, vocês têm uma cabeça muito mais imediatista,
vocês querem o resultado muito mais rápido, vocês querem ser muito felizes no trabalho. Trabalho para vocês é um objetivo de vida, sim, claro, mas tem um prazer envolvido, né? As gerações passadas aguentavam, né? Mais ou menos essa palavra, aguentavam muito desaforo, aguentavam muita pressão, era tratado muitas vezes com carrasco, né? Numa forma bem. Quem está contratando, ela tem que saber que está contratando uma pessoa dessa geração, né? Que está muito ligada à questão das tecnologias, que quer saber o porquê. Não é aquele funcionário antigo que falava assim, faz isso, faz isso, faz isso, vai. Não, vocês são questionadores, né? Então, essa questão da geração, ela é importante também, porque se o líder, o encarregado, né, a nomenclatura de UBA, se o encarregado, ele é muito retrógrado, ele é muito autoritário, nossa, as contratações vão ficando difíceis, tá? Porque ninguém para, e aí aquela fama vai correndo. Eu já vivi isso várias vezes. O pessoal chegava para fazer entrevista, galera, já falava assim, se for no setor tal, eu não quero, não. Porque a fama do encarregado era tão ruim que todo mundo já sabia, né? Então, essa questão das gerações também, a gente tem que estar sempre atualizando, porque senão vai ser um estresse muito grande, né? Uma outra coisa, dentro desse processo seletivo, é a análise desse mercado, pessoal. Tem muita gente ou tem pouca gente, né? Então, por exemplo, se eu for contratar uma pessoa para a área contábil, eu tenho muita gente. Se eu for contratar para a área fiscal, eu tenho menos gente. Se eu for contratar para um cargo que tenha uma especificação, um grau de complexidade maior, logicamente eu vou ter menos gente. E é isso que acontece, por incrível que pareça, né? Quanto maior o salário, mais competitivo, mas menos gente preparada eu tenho para ocupar aquela vaga. Por quê? Porque se eu vou contratar uma auxiliar, o auxiliar vai auxiliar. Então, é mais tranquilo, ele não precisa ter aquela formação. Ele vai receber o treinamento e vai dar continuidade ao serviço, vai aprender mais rápido. Se for algo muito complexo, é difícil. Então, também tem que entender o mercado, né? Porque se eu não entendo o mercado, fica difícil para eu poder selecionar as pessoas, né? E aí, Felipe Fernandes, olha só, falar para você agora, Felipe, olha, escolhas o que o outro quer e o que eu quero, né? Felipe, recentemente, ele saiu de uma empresa e foi para outra. E aí, Felipe, todas as vezes que a gente escolhe, a gente tem perdas, a gente tem ganhos, a gente tem custo, a gente tem benefício e a gente tem medo do desconhecido, né? Por melhor que seja a proposta, a gente fica assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Eu estou largando aqui eu já conheço a galera, até os problemas eu já sei, né, Felipe? Eu já sei os problemas, eu já sei como é que funciona, será que é isso mesmo? Então, escolher não é fácil, mas é ótimo, é maravilhoso quando tem a oportunidade de escolher. Mas, o que eu não abro mão, né? Porque, pessoal, tem que ficar muito claro aqui que o processo seletivo, ele é de ambas as partes. A Unifagoc me quis e eu quis o Unifagoc, mas poderia não acontecer. A Unifagoc me querer e eu ter uma proposta melhor. Isso também acontece, entendeu? Não é só a empresa que escolhe a gente também escolhe a empresa. E a gente escolhe pensando o quê? Olha só, Felipe Fernandes, o que eu não abro mão? Né? Abre o microfone aí, Felipe, um minutinho só, por gentileza. Oi, Maria. O que você não abre mão na troca de uma empresa para outra? O que para você é super importante e você não abre mão? Que eu não abro mão. Deixa eu pensar. Você fala em questão técnica ou... Não, da empresa como um todo, de trabalhar num lugar. O que você não abre mão? Para você tá. é super...
Para mim é super importante o comprometimento da empresa com o funcionário. Tipo assim, O que ele combinou com você, se quer isso, cumprir. isso. Então, porque então você já deve ter vivido uma situação de alguém combinou um negócio com você e depois não cumpriu. Já, já. Então, você já está mais velhaco nisso, você está mais esperto. Algum Sim. de vocês aí pode falar assim, olha, eu não abro mão da minha faculdade. Eu posso até ter uma De ter um lugar proposta bacana para para trabalhar, ganhar. um lugar cheio de. Um Isso, lugar isso com foi algo que eu até legal. conversei com eles quando eu mudei. Aí eu deixei. Eu não ouvi o Cadu. Não, tem uma infraestrutura legal no local de trabalho que Ah, vai atender as suas isso. necessidades também. Uma Você vai infraestrutura trabalhar num legal, escritório que tem né? você vai trabalhar num escritório que tem uma mesa bacana ou uma cadeira ergonomicamente correta, para você não trabalhar naqueles pedaços de pau caindo no chão. Ok. Que tenha um sistema, que tenha uma internet que não te deixa nervoso, com vontade de matar todo mundo, né? Então, tem coisas que a gente não abre mão. E olha só, do que vocês falaram, vocês não falaram de salário. Olha que legal. Ninguém falou de salário, né? Ah, não, Molica. Essa experiência de mudança de emprego que eu tive, se eu fosse olhar salário, eu não tinha saído. Entendeu? Pronto, O arrasou. salário não é tudo, não. O salário não é tudo. Então, tem coisas que você não abre mão, tá certo? E é ligado aos seus valores, à sua ética, por exemplo. Eu já saí de empresa que começou a mexer comigo e não dá. Chegou num ponto que não dá, né? São valores, preceitos morais que estavam me abalando muito e que dinheiro não é tudo, né? Então, quando a gente escolhe, sempre a gente vai ter coisas boas, mas vai ter coisas ruins, porque a empresa perfeita não tem, não, tá, pessoal? Não se iludam nisso. Perfeição não. Tem dias de perfeição. Mas, da mesma forma que não tem a família perfeita, não tem o amor perfeito, também não tem a empresa perfeita, né? Então, sempre a gente vai ganhar de um lado, perder do outro. Ah, eu tive uma proposta para trabalhar na cooperativa lá em Rio Branco. Eu vou ganhar mais, mas vou acordar mais cedo. Ah, perdeu, né? Então, é assim, né? Essa maravilha realmente não existe. Mas aí vocês têm que pensar, o que que eu não abro mão, o que que é bom? É um lugar que eu tenho oportunidade de crescer, é um lugar que eu tenha muito aprendizado. Então, são coisas importantes. Não vou ficar fazendo a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, uma rotina, não vou ter aprendizado, não vou ter melhoria salarial, então não é isso que eu quero, né? Então, mas tem quem pode sair, chutar o balde de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Então, pessoal, esse slide, atenção aqui que ele é muito importante, ó. Aqui eu tenho as especificações do cargo, o que o cargo requer e a descrição do cargo. Aqui eu tenho as características do candidato, né? Aqui o X, aqui o Y. Ó. No Y eu tenho as características do candidato, o que o candidato oferece e as técnicas que eu vou usar. Então, sempre eu tenho que pensar o seguinte: olha, o que que o cargo me exige? O que que eu tenho a oferecer? O que que o cargo requer? O que que eu tenho a oferecer para a empresa, tá? E aí a gente chega na seguinte questão: olha só, se o X for maior do que o Y, eu não vou conseguir essa vaga, não. Por quê? Porque as especificações do cargo são maiores do que eu tenho para oferecer. Se o Y for muito maior do que o X, também vai dar. Eu acho que a gente até falou isso com a Lívia aí. Se o Y for muito mais do que o X, também não vai ser legal. Por quê? Porque o candidato tem a oferecer, ele tem características muito maior do que a empresa está precisando. Eu falei com vocês que é MBA para faxineiro, né? Então, a gente tem que buscar a comparação, ó, o mais maior equidade possível, né, do que a empresa quer e do que o candidato tem a oferecer, né? E aí, quando eu estou fazendo a seleção, eu tenho o modelo de colocação, de seleção e de classificação. Então, o modelo de colocação. Modelo de colocação se não tem tu, vai tu mesmo, né? Eu tenho só um candidato e tenho uma vaga.
chegou, entrou, né? O modelo de seleção é quando eu tenho vários candidatos, né, para uma vaga. Então, aí, realmente, eu vou escolher. E, às vezes, nossa senhora, ai, que vontade de contratar todo mundo, né? Mas não pode, aí você fica numa lista de reserva e tal. E também tem um modelo que é bem interessante, que é o modelo de classificação, que é quando existe vários candidatos e várias vagas, né? Então, às vezes, eu encaixo, por exemplo, o Felipe Santos, eu acho que o Felipe Santos, ele tem mais a cara do financeiro. Eu acho que o Felipe Fernandes tem mais o jeito do comercial. Então, eu tenho várias vagas, eu tenho vários candidatos, aí eu faço essa divisão, né? Seleção é quando eu tenho uma vaga e tem 5 pessoas, 10 pessoas, dependendo do momento que eu estou na seleção, e eu tenho um momento de colocação que é você mesmo, né? Então, é um padrão, com certeza, de escolha, fácil escolher, porque às vezes tem muita gente boa, e às vezes também você tem que escolher o menos ruim. O menos ruim é triste, né, gente? Mas isso acontece, né? Alguém colocou alguma coisa aqui no chat, boa noite, boa noite. Tinha uma vaga e só eu de candidato. Eu consegui. Nossa, Thales. Não, o Thales agora ele tem que ser estudado pelo Chiavenato, que é um grande autor aí da administração. Só tinha uma vaga, só apareceu o Thales e o Thales foi reprovado. O que você arrumou, Thales? Você não arrumou, né? Não, a questão é a seguinte, de 2 em 2 meses eu costumava voltar na empresa dele para deixar currículo. Aí nesse intervalo de mês, aí chegou no dia de eu voltar lá para deixar o currículo, eu cheguei lá, tinha um menino no balcão. Aí eu falei assim, eu queria falar com o cara lá que é o responsável, né, o dono da empresa. Aí ele falou assim, ele acabou de sair. Aí eu falei assim, você é o que dele? Aí ele falou assim, não sou nada não, eu sou só funcionário aqui. Aí eu falei assim, não, o cara chegou primeiro que eu. Eu fiquei Perdeu o triste. Playboy? Acontece, né? Acontece. É o time, né? É a oportunidade, né? Tem uma série de fatores, né? Mas com certeza isso acontece, né? E para a gente fazer essa boa contratação, pessoal, eu preciso mesmo dessa descrição do cargo aqui, né? O conteúdo do cargo, né? A escolaridade, a experiência profissional, as condições de trabalho, o que a pessoa vai fazer, as características psicológicas, características físicas, relacionamento, conhecimento. Então, cargo, pessoal, como a requisição de pessoal, ela me ajuda muito, assim, me ajuda muito mesmo a entender, né, como é que funciona para eu poder escolher a melhor pessoa, né? Porque senão, se eu não tenho uma descrição legal, né? Uma descrição legal, eu não vou saber como eu vou contratar, né? Então, a descrição é análise do cargo, proporciona informações a respeito desses requisitos, né? Eu quero uma pessoa que seja boa comunicativa, que saiba trabalhar com as redes sociais, ou eu quero uma pessoa mais concentrada, né? Isso a gente vai ver daqui a pouco, eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? As características, né? Inteligência, atenção, relacionamento, força física, né? Dependendo, eu preciso de força física. Então, eu tenho que escolher uma pessoa que se adapte àquelas características que eu estou precisando naquela vaga, né? Porque essa questão o Thales até brincou aí, mas isso aí não é legal para a empresa, não, né, Thales? Quanto mais gente eu tenho, melhor vai ser a chance que eu encontre um perfil mais adequado, né? Então, a triagem, ela ocorre basicamente depois que eu faço a divulgação do recrutamento, né? Eu passo pelo currículo, que é o principal, e o Thales falou uma coisa aí, gente, mas é verdade, olha só,
Quando você quiser trabalhar muito numa empresa, muito, muito, muito de verdade, 2 meses, né, 3 meses, levar um currículo novo não é ruim, não. Sabe por quê? Olha só, a gente trabalha com um banco de currículo, sim, né? Quem não tem um banco de currículo, assim, organizado, tal, pelo menos tem uma planilha no Excel. E aí, o que acontece? Currículo é muito dinâmico, né? Então, por exemplo, o Thales, ele colocou o currículo nessa empresa aí, X. Se ele arruma um emprego, ele não volta lá na empresa para falar que ele não está interessado mais. O currículo dele fica. E aí, quando você começa a ligar para o candidato, um não atende, o outro trocou o celular, o outro não sei o quê, o outro já está trabalhando, o outro você não consegue falar. Então, é muito dinâmico. E muitas vezes, depende, né? Cada empresa tem uma forma de trabalhar. Descarta muito o currículo, sabe, Thales? Ou deixa aquilo dentro do envelope, aí na hora que precisa não acha, aí liga para outro. Então, é algo que realmente pode ser pensado. Com certeza, essa questão do currículo é importante e sim. E aí, pessoal, eu queria falar para vocês, mesmo que seja rápido, mesmo que seja rápido, pessoal, porque o tempo, né, com essa questão da forma remota que nós estamos trabalhando, não significa que a gente está tendo esses encontros, essas aulas, que vocês não precisem se dedicar um pouquinho em casa, não, tá? Não deixe de ler o estudo dirigido, não deixe de assistir os vídeos, né? Porque com certeza vai contribuir bastante para vocês. O nosso tempo realmente ele é bem corrido, são muitas informações. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem, que eu tenho o maior prazer de explicar, tirar dúvida, não tem problema nenhum, não, tá? Então, vamos lá. Pessoal, olha só, agora a gente vai dar mais um passo, tá? Vou voltar lá de novo para a gente dar um passo à frente. Olha só, o que a professora já explicou para vocês. Eu tive o recrutamento, ok? Chamamento, um monte de gente. Aí, para fazer a seleção, para escolher quem vai ficar, olha só, gente, presta bastante atenção aqui, tá? Agora é muito importante para vocês, para a vida, tá bom? Para a vida. Então, vão de novo, a professora vai de novo. Eu fiz o recrutamento. Então, eu chamei um monte de gente, divulguei lá no Unifagoc, o pessoal que trabalha na empresa divulgou para os amigos, para os parentes, tal. Aí eu recebi um monte de currículo, um tanto de currículo assim. Aí comecei a olhar os currículos, né? Alguns por e-mail, alguns físicos, né? Olhando, descartava um, descartava outro, tal. Aí eu fiquei com 10 currículos, tá? Fiquei com 10 currículos que eu gostei. Gostei desse, gostei daquele. Vou chamar esse pessoal para uma entrevista, porque os currículos estão muito iguais, eu quero fazer uma contratação bacana, vou chamar esses 10. Aí chamei os 10. Muitas vezes, gente, eu gosto muito da entrevista conjunta, tá? Coloca todo mundo numa sala, vai perguntando para um, fica muito legal. Aí, vão de novo, recrutamento, fiz análise dos currículos, chamei 10 para fazer entrevista. Aí, na entrevista, dos 10, eu fiquei com 5. Tá bom? Agora que eu faço a limpeza mesmo, tá, pessoal? No currículo, você ainda tem mais chance. Depois da entrevista, eu não fico com muita gente mais. Porque ali na entrevista também eu já sei se o cara se ele tem disponibilidade, o perfil dele da vaga, confirmo o que ele escreveu no currículo, não é isso, galera? Porque
porque o papel aceita tudo, né? Mas é na hora da entrevista mesmo que eu tiro as minhas dúvidas, né? Porque tudo que eu pergunto para vocês na entrevista, praticamente eu já sei, entendeu? Aí eu não preciso ficar sabendo, porque estuda no Unifagor, faz 4º período de administração, você já escreveu isso lá no currículo. Então, na hora da entrevista, eu quero algo mais. Aí, dos 10, vamos voltar mais um pouquinho, só para ficar bem explicadinho para vocês. Eu fiz o recrutamento, fiz a triagem de currículo, chamei 10 para entrevista, e dos 10 que eu chamei para entrevista, eu fiquei com 5. E 5 muito ali, equiparado, né? Aí eu falei, eu vou fazer um teste com esse pessoal. Não quero arriscar, não. E aí que a gente entra no conteúdo que eu tô agora, tá certo? Por quê, pessoal? Se a empresa ela for pequena, se ela for desorganizada, se ela não tiver um RH constituído, no mínimo um currículo, uma entrevista vai ter. Às vezes não é uma entrevista, assim, da forma que vocês estão pensando, que marca, chega, uma sala com o ar-condicionado ligado, 60, não. Às vezes as entrevistas são as mais simples possíveis, né? Mas não deixa de ser um bate-papo, de ser uma entrevista. E aí eu parto para os testes de seleção, que é mais um pouquinho que eu vou explicar para vocês, que eu entro agora, tá? Bastante atenção. Tem um aluno do 6º que está participando de um processo que não tem fim, de tanto teste que eles aplicam. Conhecimentos gerais, a prova, a teste psicológico, teste psicotécnico. Nossa, parece que o cara vai trabalhar lá na NASA. Mas, enfim, teste de seleção, tá? Até agora, tá tudo bem, pessoal? Que aí eu já estou indo agora para essa última parte aqui, tá? Pode perguntar no chat, pode abrir o microfone, que vocês são donos da sala também. Ô, Mônica, no caso, eles colocando ele para fazer esse monte de teste, igual você está falando, no caso, não é para ele, no caso, desanimar e desistir da vaga, porque, no caso, eles não teriam coragem de falar com ele que não vai conseguir, no caso? Não, não é não, Igor. É porque quanto mais organizada a empresa, mais testes ela faz, sabe, Igor? Por quê? Porque o teste sozinho, ele não te dá a credibilidade. Aquilo que eu te falei que não tem estrela na testa. Você vai muito bem no teste, mas na hora do serviço é outra coisa. Mas eu me resguardo, entendeu, Igor? E às vezes fica cansativo mesmo. Aí eu vou concordar, principalmente se você está trabalhando em um outro lugar. Aí um dia você pede para sair, você fala que você tem que ir no médico, né? Porque você não vai trabalhando numa empresa, pedir para sair e falar que você vai fazer entrevista na outra. Nossa, Molica, você falou isso? Ai, meu Deus, vou parar a gravação, mas agora eu já falei. Verdade, gente, verdade, assim, tem coisa, nossa, Molica, mas isso é muito feio. Nossa, Molica, mas isso é errado. Mas eu dou aula para vocês como se eu estivesse conversando com meus filhos, entendeu? A vida é assim. Por quê? Olha só, mudei um pouquinho de assunto, Igor, mas eu vou voltar no você aí, tá? Espera aí. Olha só, gente, vamos supor que eu estou trabalhando numa empresa, né? Na empresa X, fazendo um serviço lá, que não é tudo que eu quero, eu não estou satisfeito com a empresa, mas eu também tenho que trabalhar, eu não posso ficar à toa, né? Então, eu sou chamado para fazer uma entrevista. Nem sempre, nem sempre. Algumas vezes, sim. Você pode julgar limpo, você pode ser muito transparente, mas isso não é a realidade de todo mundo, não. Tá? Eu vou falar bem a verdade com vocês. Muito verdade. Às vezes eu não posso abrir o jogo e falar assim, ô fulano, deixa eu sair que eu vou lá na outra empresa fazer entrevista. Aí o cara já, sabe, ele já vai ficar, assim, mesmo que ele não fique, digamos assim, de marcação com você, ele já fica assim, o cara aqui, tá aqui, trabalhando aqui, mas já tá fazendo entrevista em outro lugar. Quando tiver que mandar embora, você é o primeiro a ser mandado embora, tá? Então, assim, tem que ter cuidado, né? Aconteceu que eu estava prestando um serviço, né? E engraçado que a vida é assim mesmo, né? Eu estava prestando serviço por uma empresa
E quando eu peguei os currículos para analisar, tinha um currículo de um funcionário aqui da Fagoc, sabe? Aí na hora que eu peguei, assim, aí encontrei com ele, eu falei assim, eu vi seu currículo. E quase morreu. Aí eu falei, não, mas lá eu sou outra pessoa, né, e tal, brinquei e tal, aí ele ficou sem graça pra caramba. Ele falou, não, Monique, porque eu tô buscando outra oportunidade. Eu falei, não, tudo certo, é isso aí. A vida é assim, né, principalmente você tá na, você tá nessa situação, né? Isso acontece mesmo, sabe, gente? Então, vou voltar lá no Igor, senão eu fico conversando fiado e não explico. Então, Igor, Ô, Molico, estiver mas aí o trabalhando, funcionário da Facom foi esperto e falou que colocou o currículo lá antes dele estar trabalhando na Fagoc, porque a rotatividade é grande. não, mas ele falou a verdade. O currículo E dele é. uma vez, Molico, eu chamei para trabalhar, para entrevista, um rapaz que já era meu funcionário. Uai, tá doido? É, O currículo dele. porque o currículo era maravilhoso. O currículo era sensacional. Só que ele tinha um nome, chamava Alexandro, e todo mundo chamava ele de Alex. E tinha um outro apelido também, não lembro qual era o apelido, mas era um outro apelido. E eu ia contratar para a vaga dele, porque ele tava montando mal e dando muita assistência. Aí Ah, ia meu contratar Deus. outro para a vaga dele. Aí liguei para ele, não sabia que era o telefone da loja, era novo. Liguei para ele, falei, ó, tô contratando para uma vaga aqui e tal. Aí ele falou, mas eu já trabalho aí, ó. Falei, tô brincando, quero te passar uma montagem. Passa aqui na loja, quero te mandar uma montagem nova aí que tá precisando de ir. Mas já ia contratar ele de novo. O currículo era melhor do que ele, né, Cadu? Muito melhor. Lendo o currículo dele, nossa mãe. Ó, mas eu tenho muito caso para contar, né? Mas o meu recorde foi: eu tentei tirar uma certidão de nada consta de um cara que eu estava contratando e não estava conseguindo no sistema. E aí não estava conseguindo tirar. E aí eu falei com as meninas que trabalhavam lá, falei, fala com ele que ele tem que ir lá na delegacia tirar, porque o empresário não abria mão de jeito nenhum. Isso é questão cultural nossa aqui de Ubá, sabe? O empresário não abria mão de jeito nenhum de tirar nada consta. E o nada consta, muitas vezes, ele não significa muita coisa, né? Porque às vezes o cara um problema de pensão, enfim, né? Aí escuta essa, gente, não é brincadeira, não é mentira. Aí eu falei, olha, você tem que acertar essa questão do seu documento, eu preciso do seu nada consta. O Bocó, o Bocoió, o Boca Aberta, foi lá na delegacia, tinha um mandato de prisão contra ele, aí ficou preso. Aí, que eu trabalho com consultoria só, né? Muitos anos. A última vez que eu trabalhei fixo foi na Tecil em 2007, 2008, que eu era funcionária mesmo da Tecil, depois que eu saí do Senai. Aí as meninas me ligam, Adriana, porque lá na fábrica as meninas me chamam de Adriana. Adriana, você não sabe o que aconteceu, o fulano foi preso. Eu falei, preso? Uai, foi preso, o pessoal veio aqui comentar. Você falou com ele para ir lá na delegacia mudar o da consta, ele foi lá, tinha um mandato, ele ficou por lá. Eu falei, ah, meu Deus do céu, nada a ver, né? Mas essas coisas, enfim, acontecem, né? Então, Igor, só terminando aqui para te responder, você falou da pessoa ficar cansada, né? A pessoa fica cansada porque ela já fica sem horário de sair. Um dia você sai para poder fazer entrevista, outro dia você sai porque você tem que fazer uma prova de informática, né? Isso melhorou muito hoje, porque você consegue fazer pelo Skype, né? Mas, ou pelo. O pessoal continua usando ainda, o pessoal de banco gosta muito do Skype. Mas você pode usar qualquer rede social, mas mesmo assim, às vezes, dependendo do lugar que você trabalha, você não pode usar a rede social ali, né? Então, tem empresa que dá canseira no candidato mesmo, né? Mas algumas empresas, porque fazem um processo bastante complexo, né? Então, várias partes, né? E aí eu vou mostrar isso para vocês aqui agora, tá? Então, o teste é um instrumento padronizado, construído, né?
a partir de procedimentos estatísticos, e ele mede a personalidade, o conhecimento, a aptidão, né? E há muitas controvérsias, né, sobre a utilização do teste. Ah, o teste funciona mesmo, o teste é bom. Então, o que a gente usa como padrão é isso aqui, ó. Isoladamente, os testes não têm nenhuma serventia, mas o teste com o currículo, com a entrevista, aí já começa a mudar de figura, tá? E alguns eu gosto muito, eu particularmente gosto muito, tá? Mas a gente só aplica o teste para aqueles candidatos que já passaram pela entrevista, tá bom? Senão eu vou aplicar um monte de teste para o pessoal que entregou o currículo, não justifica, né? Não vou gastar meu tempo com isso, eu tenho que, pelo contrário, eu tenho que otimizar meu tempo, né? Então, eu tenho teste de conhecimento, então, por exemplo, banco, tem teste de conhecimentos gerais, atualidades, muitas perguntas que são da CPA 10, mas eu também posso ter um teste de Excel, o Unifagoc vive emprestando laboratório para isso. A empresa quer fazer uma prova de informática, ou se não, daqueles programas de design de móveis, design de ambiente, né? Ou se não, aquele programa, o CorelDRAW e tal, a gente empresta o laboratório para os caras fazer prova, né? Então, é uma prova mesmo, é um teste de conhecimento, ou uma prova de elétrica, uma prova de mecânica, isso é muito comum, tá, pessoal? Muito comum e muito bom, tá? Muito bom de verdade. Então, é um teste de conhecimento. Eu tenho também um teste psicológico, que aí quem tirou carteira já passou pelo teste psicológico, já sabe como é que funciona, né? Então, aqui a gente não trata de nenhum teste, porque só mesmo quem é formado em psicologia que faz. Eu faço o seguinte, por exemplo, motorista, eu tenho que aplicar o teste. Então, eu contrato, né? Se eu estou numa empresa que tem psicólogo, beleza. Se eu estou numa empresa que não tem psicólogo, eu contrato, pago separado, terceirizado, dá tudo certo, porque nós, administradores, não podemos aplicar teste, tá bom? Eu tenho teste de inteligência geral, esse aqui de raciocínio lógico matemático, nossa, essas empresas grandes usam e abusam. Vocês tiveram com a Ana Amélia, raciocínio lógico? David Tales, sim, né? Estou em casa, minha internet está acabando. Ah, Lívia, tá bom. Pede o pessoal para lembrar aí na hora da chamada, tá? Olha, isso aqui, nossa, a Ana Amélia deve ter dado um monte de exercício para vocês, né? Tudo pegadinha, né, pessoal? Nossa Senhora! Só que tem uma técnica, né, de fazer isso. As empresas usam muito, tá? Raciocínio abstrato, raciocínio lógico matemático, teste de personalidade, olha a quantidade de teste que tem, né? Muitas empresas usam. Esse aqui, pessoal, olha, eu gosto muito, prova situacional. O que significa isso? Eu coloco o candidato numa situação como se ele estivesse trabalhando. Por exemplo, vendedor, então eu coloco ele para vender. Atendimento, eu coloco ele, hipotético, né, pessoal? Meio que um teatrinho, né? Telemarketing, telefonista, né? Então, eu coloco ele para fazer uma situação que seja parecida, né? Por isso que o nome fala, prova situacional. Ele entra numa situação como se ele tivesse na vida real, tá? E um que o pessoal usa muito, né? Que tem que ter cuidado, o pessoal acha que é bobeira, não é bobeira, tá, pessoal? Que é a dinâmica de grupo, que é muito observado a questão da liderança. O Vitor está falando que deve ser raciocínio lógico, né? Com o Valdir. Isso aí, isso vai te ajudar para sempre, tá? Não esquece, não, porque inclusive os concursos também caem, tá? Nossa, é um negócio, eu não sei, sou péssima, horrível naquilo. Meus filhos sabiam, não sei se hoje eles já estão mais velhos já, mas eles sabiam tudo daquilo. E passaram no concurso. Então, ajuda bastante, tá? Mas a dinâmica de grupo, né?
ela parece que é brincadeira, parece que é lúdico, mas não é não. Ela é de sério, tá? E aí eles vão observar, né? Mas aí eu falo aqui, ó, seja você mesmo, interaja com as pessoas, seja líder, sem ser autoritário, uma comunicação assertiva, né? Mas, com certeza, eu no vídeo que eu coloquei lá para vocês hoje, no material, eu tenho um vídeo só sobre essa questão de testes. Vale a pena vocês assistirem, porque para não ser pego aí de calça curta nesses processos seletivos aí. É brincadeira? É, mas tem um fundo de verdade, né? Tem um objetivo. Então, é importante vocês estarem espertos aí, porque muitas empresas usam também as dinâmicas de grupo, né? E eu coloquei lá também para vocês, mesmo que não deu tempo de assistir e tal, deixa lá, faz um esforçozinho para assistir que é bom, tá? Então, agora a professora vai falar tudo de novo. A professora, às vezes, fica um pouco repetitiva, mas só para vocês não se esquecerem, né? Então, olha só, eu fiz o recrutamento, fiz a análise e a triagem dos currículos, fiz a entrevista, apliquei os testes. Então, agora eu tenho aí alguns candidatos que eu estou de olho nele, estou querendo, estou interessado, né? E dependendo, pessoal, às vezes, eu estou contratando 5 pessoas, estou contratando 10 pessoas, né? Então, eu tenho uma lista grande. Mas só que as coisas ainda não estão certas que você vai ficar com a vaga, não. Tá vendo, Igor, como é que demora? Tá aí, Igor? Tá vendo como é que demora, Igor? Sim, tô vendo, sim. Tá É vendo? verdade. Como é que demora, né? Porque eu vou por partes, né? Ah, esqueci de falar uma coisa com vocês. Quando eu vou para a entrevista, normalmente eu chamo o chefe do setor, porque, por exemplo, eu estou contratando para o financeiro, eu não sou do financeiro, então eu chamo a pessoa do financeiro para participar, eu estou contratando para a produção, então eu chamo o cara da produção para participar, para conhecer, para ter aquela troca ali legal, né? Aí, Igor, quando eu acho que está tudo certo, que você já foi, isso, Igor, você já foi lá na empresa umas 5 vezes, olha que encrenca. E aí eu ligo para você, marco um horário, aí você não pode, eu marco outro, aí o chefe não pode, marca outro, fica aquela novela. Por isso que rende, sabe, Igor? Esse negócio de falar assim, eu estou precisando para ontem, não dá não, porque aí faz um processo seletivo muito rápido, muito errado, né? Mas aí, na hora que eu acho que está tudo certo, né? Eu entro numa fase aqui que é verificando as referências, né? As fontes de referência desses candidatos, né? Que eu estou gostando dele. E aí, pessoal, a pergunta mais clara do RH é o seguinte, porque eu não posso falar mal de ninguém, não, gente. Pelo amor de Deus, não posso falar. Eu vou falar assim, vocês ligam para mim e falam assim, o Jean Lucas trabalhou com vocês aí? Aí eu falo assim, trabalhou. Aí você fala assim, era um bom funcionário? Eu falei, que bom funcionário, o quê? Eu estava doido para ficar livre dele, falta demais, atrasa. Aquilo é um estrupício. Olha, eu posso ser processada por danos morais, né? Então, o pessoal é muito discreto para dar referência, não gosta de dar referência, porque, agora, quando é bom, não, né? Eu falo assim, eu estou ligando aí, que eu queria informação sobre o Thales Dariel, trabalhou com vocês? Ah, trabalhou, nossa, aqui, Thales, um menino fora de série, nós dispensamos, porque aconteceu isso, ficou ruim e tal, mas foi uma pena, não queria ter dispensado, elogia pra caramba o Thales, né? Quando ele elogia, o pessoal fala. Mas quando a gente pergunta do Gian, né? Vou implicar com o Gian, só porque ele está achando que ele é da Globo, aí eu vou implicar com ele. Aí eu pergunto assim, o Gian trabalhou com vocês? Trabalhou. Ficou quanto tempo aí? Ficou um ano, não. Atendia vocês direitinho? Entendi. Aquela conversa assim, sem graça, sabe? Sem energia, né? Então, uma pergunta que muitos RHs fazem é o seguinte: você contrataria novamente, né?
Aí, se vou falar mal, mas também não vou falar bem. Fica ali naquela conversinha enjoada, né? Não define, né? E se a pessoa, se eu falo assim, você contrataria novamente, se a pessoa demorar muito para responder, Thales, aí eu já sei que não está legal, né? Que não é bem isso que queria, né? Então eu tenho que ter cuidado, mas eu tenho que verificar. Eu sou boa de verificar referência, porque eu tenho aluno em tudo quanto é lugar. Aí eu sou um raio para verificar referência, né? Mas tá bom, brincando, né? Então, eu analisei o currículo, a entrevista e tal. Aí eu parti para outras avaliações aqui, ó, que são, às vezes, um pouco complicada, né? A carteira de trabalho, né, que eu olho na hora da entrevista, aí eu falo, por que você saiu de lá? Por que você ficou tão pouco tempo lá? Nossa, tem que responder isso o resto da vida, né? Aqui a encrenca aqui dos antecedentes criminais, o CPF, né? Ó, aconteceu com um aluno do Unifagop. Olha só que o aluno do Unifagop, meu aluno, mais esperto que eu, ele estava participando de um processo seletivo, ajudando ele nos bastidores, né? E aí, eles pediram a ele toda a documentação, só que ele ainda tinha uma prova para poder fazer. E eles pediram a documentação antes da prova. Aí, ele me mandou uma mensagem, um áudio no WhatsApp, falou comigo assim, Molica, é engraçado, eles pediram a minha documentação, mas eu ainda vou fazer a prova, por que eles estão pedindo para eu mandar meus documentos? Aí eu falei com ele assim, eles estão mandando seu documento porque era uma vaga no setor financeiro, tá, pessoal? Eles estão pedindo seu documento porque, como é para o setor financeiro, eles vão colocar seu nome lá no SPC e no Serasa. Aí ele falou assim, você acha, Molica? Eu falei, não acho não, tenho certeza. Aí ele falou, tá, porque realmente eu não entendi, porque se não teve prova, por que eles estão pedindo documentação? Eu falei, eu tenho certeza que é isso, pela minha experiência, né? Aí tá, passou. Aí ele foi, e depois ele me mandou uma mensagem, Molica, eu pedi meu cunhado, meu primo, sei lá, não sei o quê, que trabalha numa empresa tal e que tem acesso ao SPC e ao Serasa. Você acredita que foi feita uma consulta do meu nome? Eu falo, coisa, a professora sabe das coisas. E aí eu pergunto para vocês, pode? Não, mas as empresas fazem. Dependendo da vaga, faz. Dependendo da vaga, não fica no Serasa, não, porque tem um monte de gente com o nome sujo. Mas dependendo da vaga, e eu falei... A minha empresa, para Caixa, não contrata se tiver com o nome no SPC, não. Não contrata, né? Não, porque ela vai mexer com dinheiro, se ela tem o nome no SPC, facilidade para ela. Olha só, que complicador, né? Mas o que as empresas pensam, pessoal? Nossa, isso aqui dá uma discussão de mais uma aula. Mas, em tese, se a pessoa não administra nem o seu, né, Cadu? Como é que ela vai administrar do outro? Isso aí. E a pessoa, às vezes, tem dependência financeira. Vê aquele monte de dinheiro passando na mão, na frente dela o dia inteiro, mesmo que ela não seja uma má pessoa, mas pode ter uma... Não. Né? Olha, a tentação é muito grande, né? Então, a questão da idoneidade da pessoa, por exemplo, um almoxarifado. Imagina, tem almoxarifado que tem coisas caríssimas, né? Então, é um risco que a empresa tem. Então, a empresa olha, tá, pessoal? Muito cuidado. E aí, depois a empresa fala assim, não, porque a vaga foi cancelada, a gente não vai contratar agora. Ela não vai falar com você que foi porque seu nome está sujo. Mas, algumas empresas. Aí vocês vão falar assim, todas? Não. Se for uma vaga simples, não faz consulta, não. Mas tem muitas empresas que fazem sim, tá? E no caso desse aluno, ele descobriu que tinha sido feita uma consulta no nome dele, e ele não estava comprando nada, então por que estava sendo feita consulta em nome dele? E foi nos dias ali, né? Aí ele mandou um áudio, professora, você matou a charada, foi isso mesmo, você acertou. Eu falei, meu filho, porque eu sei das coisas, tô velha já, macaca velha nesse ramo aí, né?
Então, deixa eu ver o que o Juan falou. Se perguntar por que saiu da empresa, por acaso você saiu porque não concordava com as atitudes da empresa, foge dos princípios. O que falar na entrevista? Olha só, no vídeo eu também respondo essa pergunta, tá, Juan? Mas eu vou te dar um spoiler aqui também. E você não vai entrar em detalhes sórdidos, né? O que é não concordar? Porque o cara não me paga em dia, porque o cara é ignorante, grita com todo mundo. Não, você não precisa falar isso. Você vai falar que os procedimentos da empresa não condizem com aquilo que você está buscando para a sua vida profissional. Você vai, né, sair pela tangente, não precisa contar o motivo realmente, né? Só dizer que não está tendo um alinhamento entre a sua forma de pensar e a forma de agir da empresa. Você vai falar de uma maneira, assim, mais educada, né? Não precisa contar o que aconteceu. Então, pessoal, hoje, muitas pessoas com o nome negativado, né? Aí eu só vou fazer um detalhezinho, assim, um parêntesezinho, no seguinte sentido, olha, presta atenção também aqui, tá? Muito importante, presta atenção. Quando você contrata uma pessoa que ela tem dívidas, ela sempre está insatisfeita com o que ela ganha, tá certo? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas é basicamente isso. Eu contrato uma pessoa e ela vai achar que está ganhando pouco, por quê? Porque o que ela ganha não está dando, ela já está cheia de dívida para trás, sabe? E, nossa, aí uma coisa, não sei se tem alguém de banco aí, se tiver alguém de banco aí, abre o microfone, por gentileza, para me ajudar. Uma coisa que acontece também, esse negócio de nome sujo, ai, meu Deus, é um caos. Olha só, tipo, o Cadu trabalhava na Paropas. A Paropas paga pelo Bradesco. Quando o Cadu trabalhava na Paropas, o Cadu fez um empréstimo consignado. Enquanto ele trabalhava na Paropas, ele... 378. O que é isso, Thales? Isso é bom ou ruim? Se for bom, você olha o meu aí. Então, de novo, o Cadu trabalhava na Paropas. A Paropas pagava no Bradesco. E Thales, pelo amor de Deus, de novo, Thales, Cadu trabalhava na Paropas. A Paropas trabalha com o Bradesco, paga no Bradesco. O Cadu fez um empréstimo consignado. Enquanto o Cadu ficou na Paropas, ele estava pagando o Bradesco, porque descontava na conta. O Cadu saiu da Paropas. Só que ele não voltou lá no Bradesco para pagar a conta dele, não. Ficou apertado, enrolado, seguro, não sei o quê, arrumou umas 10 namoradas, e uma confusão danada, e deixou a dívida dele lá do Bradesco tocando, só aumentando. Aí, o Cadu foi trabalhar na JCM. Aí, chegou lá na JCM, a JCM também paga no Bradesco. Aí o Cadu virou para a moça lá e falou assim, será que não tem jeito de me pagar em dinheiro, porque eu estou com uns problemas lá no banco, não sei o quê, não sei o quê. Se fosse eu, já tinha até descartado o Cadu, nem contratava ele, mas muitas vezes ele é contratado assim mesmo. Eu não sei nada que é esse rumo a 500, não, tá? Depois vocês me explicam o que é isso. Aí, o Cadu começou a trabalhar lá na JCM. Primeiro pagamento do Cadu que cai na conta, meu filho, o Bradesco fica com ele todinho de noite, no calor da madrugada, na hora que o Cadu acorda, 7 horas da manhã, não tem nada lá mais. Então, é um inferno essa questão de dívida, tá? Sem contar que a pessoa fica realmente muito desanimada. Antecedentes criminais, os empresários de Uba adoram, e o exame médico, né, por mais que a gente fala que ele é muito simples, né, acaba sendo bastante importante, né, você descobre muita coisa através do exame médico, com certeza, mas isso a gente vai ver mais para frente, né. E aí eu peço vocês para divulgarem rapidamente os resultados, tá,
Não deixa a pessoa esperando, tá, Igor? Não deixa. Se é difícil falar que ele não foi aprovado, vai ser mais difícil ainda deixar o cara esperando, coitado, vigiando o celular, tomando banho, com o celular dentro do banheiro, com medo do celular tocar e ele não ouvir, né? Então, assim que tem o resultado do processo seletivo, gente, avisa, você passou, né? A Samara passou, o Igor Davi tomou pau. Então, liga para o Igor, manda uma mensagem para o Igor e dispensa, porque senão o Igor fica lá todo dia esperando, assistindo sessão da tarde, esperando eu ligar. Só que eu não vou ligar nunca, né? Então, tem que ter consideração, ser empático e avisar as pessoas que não foram aprovadas, né? E, para a gente terminando aí, a questão da socialização, né, de receber bem as pessoas na empresa, fazer um boas-vindas legal, né, fazer uma integração, porque mais do que o contrato escrito, né, o contrato formal, a gente tem um contrato psicológico com a empresa, né, de esperança, de sonho, vai dar certo, de ansiedade, tal, né, então a gente tem que ser bastante transparente, né, em falar, olha, passou, não passou, você foi contratado, é assim que funciona, para não deixar as pessoas lá esperando, né. Com certeza, as pessoas que trabalham na empresa, o grupo, né, são muito importantes para esse sucesso, e o programa de integração, que é muito bom, né, dando as boas-vindas a esse novo colaborador que foi contratado, né. E, mais uma vez, muito cuidado com a questão do preconceito, né? Mulher, aí eu defendendo aí, ó, a Samara que está aparecendo para mim aqui, as outras alunas que estão aqui na sala, né? Então, muitas vezes as pessoas são preconceituosas e o preconceito realmente ele cega, né? Não é uma forma legal de fazer essa contratação, né? A Paola está aqui também, a Maria Eduarda, a Brenda, a Larissa, né? Ah, é só homem nada. As mulheres empoderadas, né? Isso aí. Pessoal, eu vou iniciar a chamada aqui, mas vocês podem, se abrir o microfone, me ajuda, tá? E se tiver alguma dúvida, pode colocando aqui no chat, tá bom? Abram o microfone, por favor, que aí vocês me adiantam aqui, tá bom? Se alguém puder me ajudar no chat, que eu estou aqui no celular. André, Luiz, Presente. Andressa, estava aí. Presente. Bia. Bia presente. Brenda. Bia. Presente. Brenda. Bruno. Bruno, Carlos Eduardo. Presente. É o Bruno ou o Carlos Eduardo? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. O Bruno não está aí, não, gente? Davidson. Presente. Douglas. Douglas estava aí. Presente. Felipe e Felipe, os dois Filipes estão aí, né? Presente. Flávio. Jean estava aí. Glaucia. Não vi a Gláucia hoje, gente. Teve uma aula que ela participou tanto, foi tão legal. Guilherme Fazolo e Gustavo. Igor Ferretti. Igor Davi está aí. O Igor Ferretti agora. Ó, Gláucia não tá, Flávio, Gláucia, Guilherme, Gustavo, Igor Ferretti, e faltou muita gente. Isabela, Ítala, Jamile,
Juan tá aqui. Eu. Larissa, Lívia, Presente. Ferraz. Lucas estava aí. O Guilherme Fazolo apareceu. Mônica, Oi, lembrando que a Lívia estava aí, tá? Ela deve ter acabado a internet. a Lívia, né? A Lívia Isso. avisou. Lucas tá aí? O Lucas estava. Lucas, Maria Eduarda tá aí, Paola tá aí, Pedro, cadê o Pedrão? Rafaela tá aí, eu vi a Rafaela. Presente. Samara tá aqui, Thales tá aí, Presente. Vitor Guilhermino, presente. Vinícius, Presente. Vitor Rafael, presente. Igor Davi, presente. Então, vamos lá, pessoal, para vocês... Presente. O Igor Davi, beleza. Ó, eu coloquei falta, tá? Coloquei falta. O Bruno. Coloquei falta para o Flávio. Coloquei falta para a Gláucia. Falta para o Gustavo, para o Igor Ferretti, para a Isabela e para a Ítala. Pode faltar, não, gente. Coloquei falta para o Pedro. E salvei. Registro salvo com sucesso. Isso aí, O pessoal. Pedro tá presente. Pode me chamar. Pedrão? Tá Cadê você, Pedrão? Eu chamei você, Pedrão. moscando, né? Devia ter ido no banheiro soltar o. Que onda. Pedrão não estava aí, não. Hoje não tem jogo, não, né? Tá bom. Salvei de novo, Pedrão. Coloquei presença para você. Tá bom? Ah, tá. Beijo para vocês. Tudo de bom. Boa noite, professora. Façam atividade, hein? Faça atividade. Responde o fórum. Não deixa para a última hora, ó. Falando a mesma coisa, tá? Boa noite Boa para noite. vocês. Tchau, Beijo. tchau, boa noite. Qualquer coisa, pode chamar no WhatsApp, noite, que eu estou à Maria. disposição, tá? Eu mostrei Beleza. a foto lá no grupo, lá do material que eu coloquei no SIGA. Tem material didático, tá bom? Valeu, professora. Tá bom. Tchau, tchau, boa noite. Obrigado, Mônica. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Beijo. Tchau.